versículo 14. Filipenses 2, 14. Diz assim a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Oremos. Pai, nós rogamos que o que cantamos se torne uma oração em nosso caminhar diário contigo, que tu guardes o nosso coração, Deus. Que tu nos livre de qualquer insatisfação contra a tua pessoa, contra qualquer reclamação da tua provisão a nós. Que nós entendamos que tu tens guiado as nossas vidas em tua suprema soberania, nos conduzindo e conduzindo todas as coisas para a tua glória. Ajuda-nos a entender esse texto, ajuda-nos a ver o quanto o Senhor tem sido suficiente e é suficiente para nós. Em nome de Cristo nós oramos em Ti e agradecemos. Amém. Nós, como desde a última vez, nós estamos vendo sobre a centralidade de Cristo. Como uma pessoa centrada em Cristo, a vida dela é direcionada. E aqui na carta de Paulo aos Filipenses, nós já atingimos até o versículo 14 do capítulo 2, em que Paulo está incentivando e exortando a igreja a trabalhar, a realizar tudo, sem murmurações nem contendas. Então eu vou dar uma rápida recapitulação somente do versículo 5 até aqui, para nós podermos entender como esse versículo vai ficar mais claro à luz do que nós vamos ver agora. Do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo ele está apresentando Cristo como o exemplo maior de humilhação e de servo. Aquele que deixou a glória, ele abriu mão dos seus atributos, ele não deixou de tê-los, ele simplesmente resolveu não querer usá-los. Diferente de perder e deixar de usar. Aqui Cristo não deixou de ser Deus quando Ele esvaziou-se, Ele simplesmente não os quis usar. E Ele apresenta o seguinte no versículo 5 até 11: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí no versículo 12, Paulo fala sobre, enquanto ele estiver ausente, para que a igreja em Filipos desenvolvesse a salvação. Em algumas outras traduções diz trabalhar, operar a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí entra no versículo que nós vamos continuar vendo nessa noite: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. A primeira coisa que nós vamos ressaltar no texto é que Paulo está enfatizando que o crente ele deve fazer todas as coisas com um coração contente. Não se trata somente do serviço realizado na casa do Senhor, porque quando se envolve tudo, isso estende lá para fora. Então, desde o lavar um prato, arrumar uma cama, recolher uma roupa, qualquer atividade, nós devemos fazer com isso em mente. Isso que eu estou fazendo, eu não devo fazer com murmurações, aqueles resmungos, aqueles descontentamentos internos, e nem também tenho que partir para uma disputa, que seria a contenda. Por que isso? Qual é a razão de Paulo falar essas coisas? O que eu posso tirar desse contexto para dar razão? Olha, por causa disso você não deve ser um murmurador, nem uma pessoa contenciosa. A resposta está no 5 ao 11, porque nós temos um Senhor, mas não é um Senhor qualquer, é aquele
que deixou a glória para padecer no meu lugar e no seu lugar. A verdade central, quando diz morte e morte de cruz, nós sabemos que a cruz deveria ser a nossa morte. E a partir do momento que eu e você nós entendemos qual foi e qual é o valor da obra de Cristo na cruz, o que Ele recebeu em meu lugar, que eu merecia, e o que eu recebo por Ele, o que eu não mereço, nós vamos viver de maneira grata. De pensar, como diz Efésios 2:3, que por natureza nós somos filhos da ira, nós somos merecedores de ira desde o primeiro instante que nós nascemos. E nós, a partir do momento em que recebemos a Cristo como Salvador, nós não somos mais alvo dessa ira. Isso não seria o suficiente? Você saber que alguém mudou o curso da sua vida? Você não vai mais para o inferno. Você não vai beber o cálice da ira de Deus. Você não vai enfrentar os horrores e as tormentas que se acometem a todos aqueles que partem dessa terra sem terem recebido a Cristo como Salvador. E você não vai sofrer todas essas coisas não porque há algo em você ou porque há algo em mim que nos dê esse privilégio, simplesmente porque Deus resolveu amar a você e amar a mim. Se tendo ou alimentando o nosso coração, a nossa mente com esta verdade gloriosa de que Cristo se humilhou, de que Ele sofreu no meu lugar, de que Ele sofreu em seu lugar, de que Ele suportou a ignomínia da cruz, conforme diz Hebreus 12:2, em troca da alegria, 12:1, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele não fez caso da ignomínia e suportou a cruz. Nós devemos ter isso em mente, irmãos. Nosso contentamento, a nossa alegria é de saber que alguém padeceu em seu lugar, que alguém cumpriu, que alguém recebeu a penalidade do seu pecado, do meu pecado, e portanto nós devemos fazer tudo sem murmurações. Vamos novamente para Números. Nós vamos novamente recapitular qual é a raiz da murmuração. O que leva, o que produz murmuração. Depois nós vamos ver sobre contenda, o que isso se relaciona com o senhorio de Cristo. Em Números 11, onde nós estávamos, nós temos um povo, e é uma sequência de reclamações. Depois, se você ir virando as páginas, capítulo 12, depois um pouquinho mais, a revolta de Datã, Coré, Abiram. No capítulo 11 nós não vamos ler todo, porque nós lemos na liturgia. Nós temos o povo reclamando, insatisfeitos, porque eles não estavam comendo como eles gostariam de comer. E essa situação do povo aqui assemelha-se com a nossa situação, o nosso andar como filhos e filhas de Deus. Por quê? Qual foi a libertação maior que o Senhor realizou para o povo de Israel? Deus salvou um povo que não podia salvar a si mesmo. Deus quebrou as algemas de escravos que não poderiam libertarem-se a si mesmos. E não somente isso, Deus realizou 10 sinais no Egito, contando com o abrir do Mar Vermelho, a coluna de fogo, a nuvem. E quando chega num ponto, um povo do Egito que saiu junto com Israel, porque o versículo 1 diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e acendeu-se a ira do Senhor e ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Versículo 4 que eu quero ler. E o populacho, um pequeno povo, que estava no meio deles, significava que não eram israelitas, mas provavelmente alguns egípcios que contemplaram todas aquelas questões e o seguiram. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? A murmuração do Filho de Deus, ela não pode ser aceita, como Paulo está deixando de uma forma bem enfática aqui, porque Deus
te livrou de algo que você por si mesmo não poderia se livrar. E não somente Ele te livrou, mas depois de Ele te livrar, Ele está conduzindo a sua vida, Ele está te sustentando. Qual é a outra razão pela qual eu não devo murmurar, eu não devo contender, eu devo fazer todas as coisas para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é soberano. E nessa soberania, Ele dispõe ações ou acontecimentos ativamente, ou Ele permite situações que possam nos acometer, para que essas situações nós possamos ter a nossa fé provada, de acordo com Tiago 2, e mediante isso, a nossa fé nele ser comprovada, ser firmada. A razão de situações difíceis que nos chamam a murmuração a acontecerem é porque Deus quer provar o que está no meu coração e o que está no seu coração. Ele quer provar se Ele e somente Ele é suficiente para você. Ou a sua felicidade depende, sim, eu sei que eu vou para o céu, mas essas coisas aqui deveriam estar melhor porque eu penso que é melhor assim para mim. Não. Essa verdade máxima de Filipenses 2, de que Deus exaltou o seu Filho, Deus Pai exaltou a Cristo, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Ele, e somente Ele, deve ser o nosso motivo de contentamento. A murmuração, ela nada mais é aquela atitude azeda de descontentamento com a vontade de Deus. Ainda que você e eu possamos azedar com alguém, acho que todos entendem essa expressão, possamos murmurar com alguém, no final, eu estou murmurando e eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Porque se alguém vem e provoca alguma situação na qual eu possa murmurar, quais são os mandamentos bíblicos para aquela situação que eu deveria obedecer? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus Pai para vós outros, em Cristo Jesus. Filipenses 4 também, 1, se eu não me engano, e 4, 11, 4, 12, 4 diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A razão pela qual nós não devemos murmurar é porque há mandamentos nos comandando a nos alegrarmos nele. Se aquela situação não te satisfaz, Cristo deve ser a sua única satisfação. Não esperar que as situações tomem o rumo ou a forma que você gostaria para se sentir bem. Não. A ordenança bíblica é: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, se eu estou fazendo um trabalho que eu não gosto de fazer, eu não vou fazer por causa daquela necessidade primária, mas eu vou fazer porque Deus está me dando forças motoras. Deus tem me dado o alimento, Deus tem me dado proteção, Deus tem me livrado, Deus tem me sustentado, ou Deus abriu portas para que eu realizasse esse serviço, e por causa de Deus e da alegria que eu tenho, que eu posso obter dele, eu vou realizar isso. Como está o seu coração nessa questão? Às vezes não precisa de uma palavra, basta apenas uma expressão facial para expressar aquela murmuração interna, aquele descontentamento. Segundo, nós devemos fazer tudo sem resmungarmos, sem murmurarmos, sem ficarmos sussurrando, mas também nós não devemos contender, disputar. Por que isso está sendo dito? Vamos novamente capítulo 4, versículo 2. Vamos pegar o contexto da carta de Filipenses. Filipenses 4, 2. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Haviam duas mulheres naquela igreja que não estavam fechando em pensamentos. Mas não significa que na igreja só existam mulheres que não fechem nos seus pensamentos. Não, isso é só um exemplo. Paulo está
exortando aquelas duas mulheres a terem um pensamento único. E de que maneira elas vão ter esse pensamento único? Filipenses 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Versículo 2 também. 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A murmuração e a contenda, agora falando no meio da igreja, ela surge e nasce quando esses 3 versículos não são considerados. Quando eu não estou disposto a pensar a mesma coisa que o irmão ou a irmã. Quando eu faço todas as coisas por partido, tem que ser do meu jeito, da minha forma, do meu grupo, porque partido. Mas nós também, quando também essa pessoa não considera a próxima superior a si mesmo, e principalmente quando a pessoa pensa que tudo é dela. Esse versículo 14, se não houvesse o versículo 5 até o 13, poderia sair daqui: não tenha cada um visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros, e pula para o 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que Deus quer trabalhar em nossos corações, em nossa vida, é o caráter de Cristo. Nós somos, cada dia, trabalhados para reagirmos como Cristo reagiria em cada situação. E isso vai envolver situações em que Deus vai proporcionar para que você manifeste o que você tem aprendido da palavra dele. Para que você manifeste aquilo que você tem lido da palavra, aquilo que você tem expressado por forma do cântico. Deus vai pôr à prova essas coisas. E a igreja é um dos lugares onde Ele prova isso. Não somente com os familiares, não somente com os vizinhos, não somente no trabalho, não somente na escola. Mas eu digo que primeiramente, o ponto principal onde Deus quer ver esses frutos sendo manifestos é na casa dele. E a murmuração milita contra o domínio próprio, contra a longanimidade, contra a paciência, e as contendas militam contra o amor que devemos demonstrar. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos tentar ver esse princípio da murmuração e da contenda em meio ao sofrimento extremo. Capítulo 3, versículo 13 de 1 de Pedro. Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O que isso tem a ver com murmuração? O que isso tem a ver com contendas? Porque haverá situações em que o sofrimento, e como no caso aqui Pedro escrevendo para os seus leitores judeus espalhados pelo Império Romano, que estavam sendo perseguidos, judeus crentes, melhor dizendo, que nesses momentos nós devemos considerar a vontade de Deus nestas questões também. Que ainda que eu sofra
Ainda que eu esteja sofrendo a injustiça, aquilo não dá porta, aquilo não dá vazão para que eu murmure, para que eu não contenda com aquela pessoa. E finalmente, voltando para Filipenses capítulo 2. A razão pela qual Paulo incentiva o combate ferrenho e a luta contra a murmuração e a contenda é para que nós sejamos um padrão, é para que nós sejamos um modelo do que? Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, ou sem falhas, sem lapsos, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como um luzeiro no mundo. Então, qual é a jogada de Paulo com este versículo? Ele está dizendo que o crente, ele vai ser um diferencial no mundo quando ele não agir igual o mundo age. A atitude do mundo é sempre murmurar e é sempre contender, é sempre estar insatisfeito e é sempre fazer com que a sua vontade prevaleça. E a Bíblia diz em Mateus 5: assim brilhe também a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E pegando o gancho de domingo de hoje de manhã sobre o testemunho, amados, aproveitem quando Deus abrir uma porta de provação sobre a sua vida. Porque se você tiver um coração evangelístico, se você tiver um amor pela glória de Cristo, querer que almas se acheguem a Ele, você vai começar a olhar para o sofrimento e para a provação com outros olhos. Você vai olhar para aquela situação como uma oportunidade para que o mundo veja essa luz que há em você, sem murmuração e sem contenda. Está difícil, mas não está impossível de passar. E aqui Paulo está dizendo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Vamos ver só rapidinho essa expressão irrepreensível no próprio contexto. Capítulo 1, versículo 10. Vamos ver o versículo 9. Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, que seria também a questão da irrepreensibilidade. E vamos para Efésios capítulo 1. Vamos ler versículo 3 e 4. Qual é a base para eu entender essa questão da irrepreensibilidade, da inculpabilidade? Vamos ler 3 e 4 do versículo capítulo 1 de Efésios. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E note bem o que vai ser dito. Assim como significa que vai relatar como uma bênção adicional do que foi dito antes, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Qual é o propósito dessa eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. A razão principal para nós fazermos guerra contra a murmuração e a contenda é porque você está na presença de Deus. Não perca isso de vista, não deixe essa verdade escapar do seu coração. Você está na presença de Deus. Você está na presença daquele que permite com que você abra os olhos toda manhã. Permite com que seus filhos e filhas vão e voltem em segurança para onde quer que eles possam ir. Que te dá alegria, que tem te dado um teto, que tem te dado o básico do alimento. Você está na presença daquele que está sustentando a sua vida até agora. Então, diante dessa verdade, por que você e eu murmuraríamos?
que você e eu haveríamos de contender, sabendo que há um Senhor e que Ele está realizando todas as coisas? A vontade tem que ser a vontade soberana dEle e não a minha vontade, porque eu e você, em face desta verdade, nós vamos murmurar e nós vamos contender. Nós precisamos entender isso. Se quisermos ser de algum efeito, de algum benefício para a obra de Deus, o nosso testemunho precisa ser esse, no meio de uma geração, como diz aqui mesmo, pervertida e corrupta. Não seja um pervertido ou pervertido, e não seja um corrupto ou uma corrupta, porque a marca dessa geração é a murmuração. Quer ver um exemplo? Nós temos a tragédia que de fato aconteceu em Teresópolis, Nova Friburgo e outras cidades da região. Se você for olhar e fazer uma retrospectiva de todas as matérias jornalísticas e entrevistas que tiveram, você não enche o dedo da mão direita, os dedos da mão direita de pessoas que agradeceram pela vida preservada. O choro foi também pelas vidas que se perderam, não nego a dor, mas o que mais se for a ressaltar, eu perdi tudo. Olha, eu perdi toda a minha vida, eu perdi tudo. Tudo que eles dizem é o material. E isso aos olhos de Deus é odioso, porque Deus deu mais um dia para que eles se arrependessem. Deus deu mais um dia para que eles contemplassem e considerassem a bondade, mas também a severidade do Senhor. Este é o exemplo, amados irmãos, de que o nosso coração precisa estar escravizado à palavra de Deus, porque nós podemos incorrer como estes fazem, murmurarmos de coisas que nós não vamos levar quando morrermos. Fazemos guerra e disputa por coisas que não vão trazer peso algum para a eternidade. Aquilo que não será aproveitado diante do Senhor, diante de Deus e diante de Cristo. E com base nisso nós devemos portar-nos de uma maneira irrepreensível e sincera, porque nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós não podemos atrair nenhuma culpa ao nosso testemunho. Se você tem procurado satisfação e não tem encontrado, e o seu alento tem sido a murmuração de que nada está certo, nada dá certo, nada está bom, nunca nada dá certo, eu quero te apontar para a única pessoa certa que você precisa encontrar e que vai deixar todas as coisas certas na sua vida, que é o Senhor Jesus. Enquanto você não se encontrar nele, nada na sua vida vai ter cor, nada na sua vida vai ter sabor, nada da sua vida vai valer alguma motivação pela qual você possa até levantar da sua cama para enfrentar o dia. Enquanto você não saber que Cristo morreu por você, que Ele pagou o preço do seu pecado, Ele sofreu em seu lugar, e Ele oferece salvação a todos aqueles que se arrependem e o recebem como Salvador. Eis a alegria, eis a satisfação eterna. Não troque uma alegria eterna por uma alegria temporária. E a verdade será revelada quando no dia em que todos comparecerem perante o Senhor, aqueles que procuraram satisfazer-se com as coisas dessa terra e que murmuraram de todas as coisas, vão murmurar eternamente por não terem recebido a Cristo como Senhor. Que nós alertemos as pessoas dessa verdade. Que a nossa vida seja um alerta vívido de que contentamento existe e somente em uma pessoa, Cristo Jesus. E que Deus te abençoe nessa semana. Aquilo que tem sido motivo de murmuração, comece a pensar em Cristo. Alguma vez ele murmurou da trajetória da vida dele? Alguma vez ele murmurou dos tapas que ele recebeu, do cuspe que ele recebeu, da zombaria que ele recebeu, da coroa de espinhos, de carregar a cruz? Nada disso. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Que nós cresçamos com Cristo
que nós sejamos como Ele, que nós reflitamos o caráter do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós precisamos ser diariamente relembrados de pequenas coisas que Tu fazes por nós, sem as quais nós não poderíamos nem começar o dia. Se o Senhor não trouxer o sol, nós não podemos fazer nada, não há plantações, não há cultivo, não existe nada. O Senhor sustenta os astros, o Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor tem o curso de todos os seres em Tuas mãos, Senhor. E nós reclamamos de coisas pelas quais nós nem podemos fazer nada. Pai, dá contentamento em nossos corações. Ajuda-nos a meditar na obra de Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, Senhor. E que nós possamos demonstrar a essa geração corrupta e pervertida a luz dele que brilhemos. Que o Teu nome seja glorificado e resplandeça a luz da glória do Evangelho na face de Cristo. Em nome do Senhor nós oramos e Te agradecemos. Deus abençoe. Que você tenha